Logou, faço os imports, carrego os dados. Então, aqui eu estou rodando o SAFT da biblioteca, né? O SAFT original. Deixa eu tirar esse Skepper aqui. Beleza. Vocês vão implementar o de vocês, né? Para comparar com esse aqui. Tem que dar o mesmo resultado. É importante utilizar essa classe aqui, Imaging ROI. ROI é Region of Interest. Como que ela é definida aqui? Você define os parâmetros da região de interesse e aí ele te retorna a coleção dos pixels. Aí você tem a posição de cada pixel, então você não precisa definir as posições deles. Ó, os parâmetros aqui, quando você cria um objeto dessa classe, é coordenada de referência, que é o canto superior esquerdo da região de interesse. Então, aqui é menos 20, esse primeiro aqui é na horizontal, né? Então, veja aqui que começa em menos 20 a imagem. Zero, esse segundo parâmetro na profundidade, esse sempre vai ser zero, porque a gente sempre está trabalhando em 2D. E daí o terceiro aqui é na vertical. Vertical de cima para baixo, né? Que a gente sempre considera que o transitor está em cima. Então, ó, é 10, quer dizer que ele começa em 10 e se estende para baixo. Aí, o tamanho da ROI, tanto em milímetros como em pixels, também a gente define aqui. A altura em milímetros vai ser 30 aqui. Esse cara aqui, height, é dado em milímetros. Então, é 30. Quer dizer que se 30 mais 10 dá 40, ele vai se estender até 40 aqui na altura. Que mais? Esse HLen é o height length, ou seja, é a altura, né, o tamanho da altura em pixels. Aqui nesse exemplo foi definido o que é esse 20 por tamanho do pixel. Ah, ele definiu aqui o tamanho do pixel em 0,1 milímetro. E daí o tamanho em pixels aqui ficou. Então, 0,1 milímetro é 10 pixels por milímetro. Vezes 20. Esse 20 ficou fixo aqui. Mas aqui vocês definem quantos pixels vocês querem ter. Então, não precisa criar esse pixel size aqui, né? Dizer o tamanho do pixel. Se vocês quiserem, dá, e daí dá para parametrizar em termos de pixel size aqui. Mas se eu quiser dizer aqui, por exemplo, 200 pixels de altura por 200 de largura, também dá. Deixar um tamanho fixo. Ali, ó. Vamos diminuir bastante para ver a resolução diminuir. 20 por 20. Aqui, ó, já fica super pixelado, né? Então aqui vocês vão definir vão definir a resolução da imagem de vocês em pixels. Não confundir com a resolução que o ultrassom é capaz de dar. A resolução do ultrassom está relacionada com isso aqui, ó, com a largura do reflexo gerado por um refletor. Então, se eu tiver dois refletores muito próximos aqui, as larguras deles vão se sobrepor, né? Quer dizer que eu não tenho resolução para resolver aqueles dois refletores independentemente. Isso independe da resolução em pixels. A resolução em pixels é uma característica de exibição da imagem. Então, na hora de fazer os cálculos lá de distância de cada elemento do transitor para cada pixel, vocês vão usar esse objeto aqui, né? Então, você cria uma ROI, ele vai retornar aqui, e vamos ver que elementos tem aqui nesse objeto. ROI ponto get chord.
que eu pego as coordenadas. Isso é uma função, né? É um método da classe ROI. Então, ele vai retornar aqui as coordenadas de todos os pixels. Então, isso aqui é um vetorzão de 3 por, nesse caso aqui, 500 vezes 500, né? Isso dá 250 mil, né? 3 por 250 mil. Se a gente for ver o tamanho desse vetor, ele deve dizer que é A. Mas vamos aqui o ponto cheio. Ó, 250 mil vezes 3. O 3 é do quê, professor? Então, das 3 dimensões aqui, Sim. Tá. largura, profundidade e altura. Então, o primeiro pixel, se a gente fizer assim, ó, bom, ele é o primeiro pixel, o pixel índice 0. Se eu fizer assim, vou estar vendo os três valores, né, as 3 coordenadas do primeiro pixel. Aqui, ó, menos 20, 0, 10. Vamos ver, do pixel 1, segundo pixel. Menos 20, 0, 10,06. Então, ele fica organizado assim. Vamos ver o que mais que tem de parâmetros aqui. Dá para ver quais são os pontos, né? Sempre é retangular a região do interesse. Dá para ver quais são os pontos. O D é depth, né? É na profundidade. D point. Esse cara aqui é método de metro. Depth é aquela dimensão que a gente coloca 0, né? Então eu quero ao invés de D points, eu quero o H ou o L points. O H points é na altura. Então, esse cara aqui, ele deve dar um monte de valores de 10 até 40. Aqui. Eu vou dar Ctrl Enter. De 10 até... Ó, ele até mostrou todos aqui. Não truncou na hora de exibir. Foi de 10 até o quase 40 aqui. Um antes do 40. Se eu fizer o L points, que é da resolução lateral, ele tem que ir de menos 20 até 20. Né? L points. Vamos ver. É W points, não é L points. W, que é width. Aqui, menos 20 até o 1 antes do 20. Aqui. Beleza. Vou botar uma resolução menor aqui, vou botar 20 por 20. E a gente até pode plotar os pixels aqui, ó. Eu posso dar um plt.plot. Vou plotar todos os pixels. Então, no plot, o primeiro parâmetro é um vetor dos valores de x, né, no eixo x. Então, na horizontal. Na horizontal, eu tenho ROI.get coordenadas. Então, eu quero todos os pontos na dimensão 0, que é a primeira dimensão, que é a horizontal. E daí o segundo parâmetro é vertical. Vou copiar a mesma coisa aqui. Dimensão 2, porque a 1 é a profundidade, né? 2 é a lateral. Então tá aqui. Eu plotei todo mundo, ó. Ficou esquisito que são esses pixels aqui, depois vem esses, aí o plot liga os pontos, né? Eu posso escolher para plotar sem ligar, colocar só um pontinho aqui, ó. Então, esses são os pixels. Eles estão ordenados assim no vetor, né? Primeiro esse, então, tal, vem para cá. Então, esses aqui são os pixels.
E aí, o que vocês vão ter que fazer? Vão ter que definir a distância de cada um deles para cada elemento do transdutor. Vamos plotar junto aqui os elementos do transdutor. Isso está lá em data insp. Ponto parâmetros da sonda, né? Probe parameters. O que tem de parâmetros aqui? Centro do elemento. Vamos pôr isso aqui numa nova célula só para ver a dimensão disso. Ó, é um vetor de... O número de linhas é o número de elementos do transdutor e o número de colunas são as 3 dimensões. Então, o centro dos elementos do transdutor está variando só em x aqui. Em y e z ele não varia. Se a gente for ver a foto aqui, é isso aqui, né? Está variando só em x aqui. Então, eu tenho o centro dos elementos aqui. Vou plotar lá também. Então, todo mundo, primeira dimensão, que é o x, e depois todo mundo, dimensão 2, aqui. Apareceu o transdutor aqui. Como eles tem um espaçamento de meio milímetro entre eles, está parecendo que é uma linha contínua aqui, mas são pontinhos também. Se eu colocar o marcador aqui, X, aí acho que vai dar aqui, ó. A gente consegue ver melhor que são pontinhos. Ah, não, é que estava sem marcador, né? Se eu colocar ponto, beleza, dá para ver aqui. Aqui na imagem, a região de interesse está invertida, né? Está com... começa de cima para baixo. Aqui não. Como que vocês fazem inverter? Tem que usar esse cara aqui lá no IM Show. Deixa eu ver se esse cara aqui funciona no plot também. Esse parâmetro extend. Tem que colocar ele depois do contínuo aqui. Não funciona, não tem o extend aqui. Mas tudo bem, o que vocês vão usar é o IM Show. E como é que vocês vão calcular a distância entre cada elemento e cada pixel na ROI? Aí, uma forma é ir fazer um for para os elementos e um for para os pixels e ir calculando um a um, né? Por exemplo, do elemento 0 até o elemento 1, vamos printar a distância aqui. Então, é raiz quadrada das diferenças em cada eixo, né? A raiz quadrada, esse aqui é aqui, das diferenças ao quadrado. Então, é alguma coisa ao quadrado mais alguma coisa ao quadrado. Então, vamos pegar aqui do elemento 0. Ponto. Probe parameters. Centro do elemento. Elemento 0, dimensão 0, que é a dimensão x, né? Menos, eu quero a diferença para o primeiro pixel. Então, ROI ponto, pega as coordenadas, isso é uma função, primeiro elemento, dimensão 0. Isso aqui é o quadrado. Mas, aí eu vou fazer a mesma coisa para a dimensão 2, que é a dimensão da dimensão z, né, para baixo. Faço essa diferença aqui dentro. 2.
2. Aqui era 0, 0, né? 0, 0. Ah, sobrou uma barra aqui. Aqui. A distância daqui, do primeiro elemento, para o primeiro pixel, é 10.8656, tá. Aí, uma forma, que não é a forma mais eficiente de fazer para calcular a distância, mas que vocês podem fazer para simplificar, é fazer um for aqui, ao longo dos elementos, e um for ao longo dos pixels da ROI. E aí vocês conseguem calcular as distâncias. Calculou a distância, daí tem que transformar em tempo, né? E daí ir lá no vetor correspondente e pegar a amplitude lá. Aqui. Isso eu mostrei na semana passada. Como que a gente faz. E daí você coloca onde esse valor? Tem que criar uma imagem, né? Vamos criar uma imagem aqui. IMG é igual a... dá para criar como um monte de zeros. Será que a gente faz zeros e zeros like? Faz zeros. E eu vou criar uma imagem do tamanho da ROI, né? Com o H-len e o W-len da ROI. Então, aqui eu tenho que colocar isso aqui se chama uma tupla em Python. Eu vou colocar os dois valores aqui. Então, ROI.HLen e ROI.LLen. WLen. Crio a imagem. Próximo passo é, deixa eu ver se eu quero alterar só o primeiro pixel da imagem. Na verdade, é melhor criar do tamanho da... É melhor criar com o número de pixels ali do vetor de posição dos pixels. Então, zeros no formato do ROI.getCode. Assim, em IMG. Tá aqui, 400 pixels. Ficou um vetorzão de 400 pixels. Tá, aí eu vou lá no primeiro pixel e vou pegar... essa aqui é a distância do primeiro elemento para o primeiro pixel. Vamos chamar de distância aqui. Vou dar um Ctrl X, list, aqui. Agora print dist, o mesmo valor lá. Agora eu tenho que pegar isso aqui e transformar em tempo, né? O tempo é 2 vezes a distância dividido pela velocidade. Então, o tempo é igual a 2 vezes a distância dividido pela velocidade. A velocidade é
data insp, ponto, parâmetros da inspeção, ponto, TL. Deixa eu ver, acho que é um parâmetro que a gente teve que mudar lá em cima. A velocidade eu acho que você muda aí nessa célula, professor. 6.400. Ah, aqui, ó. Isso, é specimen parameters, né? .cl. Data insp, ponto, specimen parameters. Claro, é um parâmetro do objeto inspecionado, CL. Print T, T, aqui. Agora eu tenho que ver qual índice corresponde a esse tempo aqui. Se eu pegar lá um vetor vamos plotar aqui um vetor de tempo do elemento zero. T data.a scan data todas as amostras data ins. Todas as amostras, elemento zero disparando, elemento zero recebendo, e aqui é zero. E o T tem que ser data inst ponto time grid. Cria uma figura aqui para não sobrepor com o anterior. Tá lá. Isso aqui está em microsegundos. E esse tempo aqui está em segundos, né? Porque as distâncias estão em milímetros. Acho que tem que converter a distância para metros, né? Que a velocidade eu acho que está metros por segundo. A velocidade está metros por segundo. E a distância está em milímetros, né? Porque as posições são todas em milímetros. Então, isso aqui está em milissegundos. Eu ainda tenho que dividir por 1000 para passar para microsegundos. Aqui. Dá 3,39 microsegundos. Qual que é o primeiro tempo aqui? Vou dar um print no primeiro tempo.
primeiro tempo já é 5,008. Na verdade é vezes um pouquinho. Primeiro tempo é 5. Ah, tá. Quer dizer que no primeiro, primeiro elemento enviando, segundo elemento, primeiro elemento enviando, primeiro elemento recebendo, não tem informação aqui nesse ponto. Porque o tempo vai dar menor do que o primeiro tempo aqui. Mas se a gente pegar por exemplo, 32 emitindo e 32 recebendo, aí vai dar certo. Então eu vou calcular a distância aqui, ao invés do elemento 0, eu vou calcular do elemento 32. E aqui, elemento 32. Agora tem que dar um tempo menor. Vai dar menor. Não, vai dar maior, desculpa. Vai dar maior. Daqui para cá, maior, daí fica maior do que 5. Então, 7,05. Então, calculei distância, transformei distância em tempo, e aí eu obtive lá o tempo em microsegundos, usando essa transformação aqui. Agora eu tenho que ver qual índice do vetor de tempo é aquele que está mais próximo disso aqui, porque provavelmente não vai ter, no vetor de tempo, provavelmente não vai ter um tempo que é exatamente esse valor aqui. Então eu vejo qual que é o mais próximo. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar esse cara. T IDX, T index. É o argumento que minimiza scan data index ponto time grid menos o meu T. Minimiza a diferença em valor absoluto. Então, essa expressão vai me dar qual é o índice cujo tempo é mais próximo desse que eu calculei. Vamos ver aqui, ó, PLT não, vamos dar um print desse TIDX aqui. Está dizendo que é o índice 256. Vamos ver a quanto ele corresponde. Tem que ser algo próximo de 7,057. Então, tá aí. Isso aqui mesmo. 7,056. Beleza. Se eu fosse ver o próximo ali, TIDX mais 1, já é 7,64. O anterior é 7,048. Beleza. Então, o que a gente fez aqui? Eu tenho um pixel que eu escolhi e um elemento que eu escolhi. Calculo a distância entre eles, transformo a distância em tempo, vejo qual é o elemento lá do vetor de tempo, se tem o tempo mais próximo desse que eu calculei. E agora eu vou lá, vou pegar esse cara e colocar o valor dele naquele pixel. Então, eu estou fazendo aqui para o pixel 00, né? Para o primeiro pixel. Então, eu vou pegar aqui na imagem que eu criei um IMG aqui, né? Aqui, deixa eu colocar esse cara aqui em cima.
IMG. Eu criei a imagem com todo mundo 0. Aí, calculei o índice aqui, eu vou pegar lá no IMG, índice 0, ou seja, primeiro pixel, e vou colocar aqui o valor. Vou pegar lá do data insp. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Lá no data insp, scan data. O índice é esse aqui, tá certo? TIDX. E o elemento tem que ser o elemento que eu usei aqui, tá certo? É o 32. O 0 aqui é o número do shot, a gente sempre vai usar 0. Então, eu peguei, pro elemento número 32, eu fui lá e peguei o valor do pixel e coloquei aqui o valor da amplitude e coloquei aqui no primeiro pixel. Aí eu vou ter que fazer isso para todos os elementos, todos os pixels. Então, vou continuar no primeiro aqui, fazer para o elemento 0, somo nele. Para o elemento 1, somo nele. Vou somando no IMG índice 0 aqui. Depois vou para o próximo pixel, faço tudo de novo. Vamos ver como dar o reshape aqui na imagem para a gente poder exibir direitinho. IMShow. Esse cara aqui é um vetorzão de 400, né, o número de pixels por 1. Eu tenho que dar um reshape nele. Eu vou fazer o seguinte, IMShow img.reshape. Aí eu vou colocar o número de colunas e o número de linhas. O número de colunas eu vou pegar lá do objeto ROI, né? ROI.delane, e o número de linhas também do objeto ROI, ROI.wlane. Beleza, assim teoricamente eu estou exibindo minha imagem. Vamos colocar um plt.figure aqui para ele não sobrepor para de cima. Não pode fazer reshape de 400 para 1,20. A Galen. Aqui. Então, tá aqui minha imagem, só o primeiro pixel tem valor diferente de 0. Foi só nele que eu atribuí alguma coisa aqui. Ele deve estar com um valor pequenininho, né? Ó, aqui o maior valor é 10.000, o branco. Vamos usar a mesma escala de cores aqui. Show. Map igual a gray. E vamos colocar o color bar. Ó, tá 2.500 é o maior valor. É esse aqui. Se a gente comparar com aquela lá em cima, esse pixel aqui, ele deve estar com mais de 2.500, porque eu fui somando de várias... o sinal de vários elementos. Né? O máximo aqui está, como eu tinha falado, 10.000, mas é 100.000, né? Então, de fato, 2.500 é um valor pequenininho aqui, perto do que eu vou encontrar para o máximo dessa imagem. Beleza, o que vocês vão fazer é pegar esse processo aqui todo e colocar dentro de 2 for. Um for para pixel e um for para elemento. Então, primeiro de todos os elementos para esse pixel, depois de todos os elementos para esse, depois de todos para esse. Vai somando todo mundo. Beleza? Tá, agora a gente pode falar das... Não sei se alguém tem dúvida sobre a implementação do SAFT aí, se alguém tentou avançar e
E teve algum problema, alguma dúvida específica? Não, professor, eu ainda nem entrei com muito detalhamento nisso, cara. Essa semana eu vou ter que jogar mais energia em cima disso. Sinceramente, Beleza. Eu ainda tá recomendo, eu recomendo, para quem não começou ainda, eu recomendo reproduzir esse código aqui. É melhor pegar o vídeo e ir reproduzindo passo a passo mesmo. E aí depois tentar fazer os fors para somar todas as contribuições na imagem. Aí qualquer dúvida vocês me avisam aí.